Olá, galera! Tudo bem? Eu sou Marcelo Herculano e vou ministrar para vocês a nossa palestra de controle de hemorragias no APH. Essa palestra faz parte da nossa formação de instrutores de controle de hemorragias credenciados pelo IBRAP. Essa palestra também constitui a atividade prática de ensino que os alunos fazem na formação, reproduzindo e ministrando diversas vezes para os seus alunos. Nós disponibilizamos esses slides para os alunos ministrarem essa palestra em forma de PDF, para eles fazerem isso para o seu público. E agora nós iremos iniciar nossa palestra de controle de hemorragias no APH. Iremos fazer essa abordagem em 6 partes, de forma que o aluno deverá reproduzir. Então agora vamos começar nossa palestra, certo? A palestra de controle de hemorragias no APH. A gente tem que falar de controle de hemorragias no APH e para isso a gente tem que lembrar que vamos falar em 6 partes, como eu disse antes. Então é assim que vai acontecer essa palestra para vocês. A primeira parte será a essência do APH. A gente vai falar a segunda parte, atendimento inicial ao trauma. A terceira parte será conceitos fundamentais de controle de hemorragias. A quarta parte será as técnicas básicas do controle de hemorragias. O uso do torniquete será a quinta parte. E a parte 6 e última parte será o controle de hemorragias internas. Então, a gente vai seguir uma sequência de 6 partes para a nossa palestra. A essência do APH. A essência do APH é saber o que fazer quanto a princípios e preferências. Lembrar que nosso atendimento ele é pautado em princípios e preferências, tá bom? Então lembrar que princípios são imutáveis e universais e se aplicam a qualquer tipo de ocorrência. E as preferências são os métodos ou técnicas utilizados para colocar princípios em prática. Deve variar a depender de 5 pontos. Quais são esses pontos? A situação que aconteceu, o que ocorreu, o que aconteceu no evento, a condição da vítima, a condição do doente, impressão geral, para a gente ter um norte do que vai fazer, o que aconteceu com essa vítima, em que tipo de estado que ela está, se grave, se instável, se é estável. Conhecimento da equipe, obviamente, está saber o quanto essa equipe está integrada entre si e saber as técnicas do seu atendimento. No nosso caso, serão técnicas de controle de hemorragias, mas no contexto geral, na essência, tem que saber toda a sequência do APH para fazer transferência de cuidados lá no finalzinho. E recursos disponíveis, o material que você tem disponível de acordo com o que você tem de treinamento, de acordo com o que a sua instituição disponibiliza para você, e é atender, obviamente, os protocolos do seu trabalho, da sua instituição, do seu estado, da cidade onde você trabalha, para que você não deixe de seguir as regras e tentar fazer o melhor para essa vítima. Então, princípios são imutáveis e as preferências são aquilo que você consegue fazer com o melhor que você tem, da melhor forma possível, com os materiais, seu conhecimento e o atendimento. Vamos seguir? Quais são as estratégias de atendimento? Serão também uma parte importante da nossa essência da APH, porque a gente sabe que existem estratégias internacionais que falam em carregar a vítima, ou seja, transportar a vítima rápido, colher a vítima rapidamente e transportar. E tem estratégias que você para e joga, stay and play ou scoop and run. Scoop and run é carregar e levantar, acolher e carregar, e stay and play é ficar e jogar, ficar e atender a vítima na cena. Sabemos também que são estratégias internacionais que a gente pode trazer para a nossa realidade, que o que a gente sabe o que pode acontecer no Brasil, o que mais acontece é, de acordo com o que a vítima apresenta, a gente para, atende e transporta. Sabendo aqui que de acordo com ou o período de ouro, que seria a hora de ouro, ou o minuto de platina, ou seja, o tempo que você tem para levar essa vítima para o hospital, ou o tempo que você pode ter aqui para atender a vítima no local. E a gravidade dela vai ditar sua escolha nessa estratégia de atendimento. Qual a nossa hoje atual no Brasil? Stay and play ou scoop and run. A gente hoje, no Brasil em geral, a gente consegue fazer o play and run. Não é uma estratégia internacionalmente conhecida, mas é uma abordagem que foi adaptada para nosso atendimento nacional. Então a gente vai utilizar quando nossa estratégia de atendimento? Quando você tem um pensamento crítico quanto o princípio que você vai atender, que é exatamente aquilo que você precisa fazer, ou seja, no nosso caso, um controle de hemorragia, que é parar, controlar uma hemorragia grave externa, e a preferência, que tipo de atendimento você vai utilizar, que tipo de ferramenta, que tipo de técnica você vai utilizar para esse atendimento. Então, essa é a nossa estratégia no contexto geral, tá? No APH é uma coisa mais ampla, mas no contexto de controle de hemorragias a gente pode pensar nesse sentido. E vamos para a nossa parte 2 de 6, que seria o atendimento inicial ao trauma. O atendimento inicial ao trauma ele tem 10 passos que a gente pode contemplar aqui, falando sobre as partes que vão levar até a transferência de cuidados, que seriam o tempo-resposta, que é exatamente do momento em que você solicita socorro até a chegada dessa equipe na cena do acidente, a segurança do local, que tem que ser preservada, a gente tem que atender isso, porque nossos hoje objetivos são evitar uma quantidade maior de vítimas, inclusive da equipe e a sua própria segurança para o atendimento. A avaliação da cena, que também inclui a segurança da cena, mas a avaliação da cena do acidente para saber quantas pessoas podem estar acidentadas, qual foi o mecanismo do trauma ou o evento que envolveu essa quantidade de pessoas ou essa pessoa no acidente. A impressão geral da vítima, que você pode observar, né? Se a vítima tem uma lesão grave, se ela está acordada, se ela está alerta, se está inconsciente, semi-inconsciente,
se tem uma lesão grave externa que você consegue observar à distância. E no contexto geral também, a gente acompanha junto com, por exemplo, a segurança da cena. Ela pode dizer para você, quando você faz uma impressão geral da vítima, olhar em volta também, saber o que pode ter de contexto para você poder se aproximar dessa vítima para o atendimento. No exame primário, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o exame primário, observar todas as lesões ameaçadoras da vida. No exame primário ele foi feito para isso, né? Para a gente procurar e reconhecer e tratar as lesões ameaçadoras, potencialmente ameaçadoras da vida. No exame secundário é uma sequência que vai acontecer se a vítima estiver estável hemodinamicamente, estável para ser transportada e fazer, obviamente, a avaliação secundária, como a avaliação da cabeça aos pés, né? A gente chama de céfalo-caudal, reavaliação de verificações de cabeça, pescoço, tórax, abdômen, lesões musculoesqueléticas, avaliação de dorso, nível de consciência, verificação de histórico da vítima, a gente verifica o Glasgow também, entre outras coisas. Reavaliação também, verificar os curativos que foram feitos no exame primário e se os sinais vitais que ela apresentava ou sinais de nível de consciência que ela apresentava no exame primário, ela se permanece, deterioram ou melhoram. A regulação, fazer o contato, né, com o hospital de referência que você pretende levar essa vítima, informando que essa vítima tem, solicitando esse espaço para ser recebida essa vítima para o contexto do evento traumático que ela apresenta. E aí sim ser um hospital de referência para o tratamento definitivo. A reavaliação continuada, obviamente, no transporte, e o transporte em si já está na sequência, né, do atendimento, que faz a reavaliação continuada, observando também se essa vítima continua consciente, semi-inconsciente, inconsciente, se tem os curativos preservados, se está hemodinamicamente estável, entre outros que a gente já comentou antes. E a transferência de cuidados, informando lá na frente quais são todos os eventos que ela apresentou, qual foi o evento traumático, o gênero da vítima, masculino ou feminino, se ela, a idade da vítima, né, os tratamentos que foram feitos para essa vítima, se ela teve uma aplicação de um torniquete, um curativo compressivo, se teve a aplicação de sonda nasofaríngea, orofaríngea, avaliação de tórax, entre outros, e a transferência de cuidados, trazendo para essas pessoas do intra-hospitalar todo o teu tratamento, todo o seu acompanhamento, e para que essa vítima seja cuidada e para que seja tratada no seu tratamento definitivo. Esses são os 10 passos que a gente pode apresentar nesse slide dos 10 passos do atendimento inicial ao trauma no APH. E no exame primário, que eu falei pra gente que a gente já pulou alguns passos ali, né? Mas não vamos trazer para vocês o que a gente precisa em contexto de controle de hemorragias. No exame primário, a gente tem o mnemônico XABCDE, que é um exemplo de mnemônico que nós vamos trazer para vocês. Por quê? É um mnemônico que é de uma literatura que é mais reconhecida no Brasil, nacionalmente as pessoas reconhecem mais. Ela foi trazida com mais facilidade há mais tempo, né, para o público do APH no Brasil. Então a gente pode trazer ela como referência, relembrando que existem outras bibliografias, outras referências, outros mnemônicos que trazem também o mesmo contexto do controle de hemorragias. Por quê? Eu estou trazendo para vocês aqui o X do hemorragias externas graves, né, que é o XABCDE. Mas se você for, por exemplo, procurar numa bibliografia que tem um mnemônico do ITLS, que vem o C de controle de hemorragias, depois vem o A de abertura de vias aéreas, depois o B de respiração, depois o C de novo de controle de hemorragias e, obviamente, circulação, que eles falam, né, verificando todo o contexto de pele e perfusão. A gente pode falar do MARCH, por exemplo, da parte do Heart for Consensus de atiradores ativos, que o M é de hemorragias massivas também, entre outras mnemônicos, entre outras literaturas que ensinam também que o contexto de avaliar vítimas no APH é procurar hemorragias externas graves, rápidos, que é o que mais mata hoje no APH. Né? O que mais mata no APH, efetivamente, são as hemorragias externas graves e o que mata mais rápido são as vias aéreas. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que acompanhar a evolução e a gente trouxe para vocês esse mnemônico do XABCDE. E aí a gente vai fazer uma sequência rápida aqui, dizendo que a gente vai controlar as hemorragias externas graves com a preferência que você optar, de acordo com a nossa essência do APH, né? As vias aéreas da mesma forma, verificar ventilação no B, verificar circulação e outras lesões hemorrágicas no C, que poderiam ser hemorragias que não são apresentadas como hemorragias exsanguinantes, que seria o X, estado neurológico, nível de consciência e expor a vítima para fazer a avaliação secundária, ou seja, o exame secundário na exposição da vítima, que é exatamente fazer o corte da roupa dessa vítima na técnica que foi apresentada nos cursos de APH. Nós temos também a técnica de a exposição da vítima por cortes de vítimas, né, específicas, tem seus cortes específicos nas roupas e a gente vai seguir para esse atendimento. Então isso faz parte do exame primário na APH. Parte 3 do 6, olha que legal. Conceitos fundamentais. E esses conceitos fundamentais são do X do exame primário. São do X de controle de hemorragias. Então agora a gente vai falar de conceitos fundamentais de controle de hemorragias para vocês entenderem que a gente pode também trabalhar rapidamente para atender uma vítima de hemorragia externa grave com simplicidade,
com a acurácia e com a técnica desejada para controlar essa hemorragia de uma vítima que pode ter um evento desfecho ruim num evento traumático com hemorragias graves e ameaçadoras da vida. E nós temos que lembrar que o conceito de controle de hemorragias é extravasamento de sangue para fora dos vasos sanguíneos e o do coração. Quando a vítima perde sangue, ela perde volume circulante. O cérebro precisa receber perfusão cerebral, ela precisa receber sangue, e o sangue é que transporta, através da hemoglobina, glicose e outros nutrientes para o cérebro, para que ele consiga se manter pérvio. Então, se nós temos perda de sangue para fora dos vasos sanguíneos, para fora da circulação sanguínea e fora do coração, se for uma hemorragia externa, a gente tem perda de sangue para o meio externo. Se for uma hemorragia interna, a gente tem hemorragia, ou seja, uma perda de sangue para a cavidade, para o meio interno. Mesmo assim, estamos tirando o sangue ou estamos perdendo esse volume de sangue da circulação, que é onde deveria estar para fazer a perfusão cerebral, e isso é grave. E o conceito de controle de hemorragias? São ações realizadas associadas a técnicas, uso de equipamentos e materiais que juntos somam esforços para evitar a perda de sangue de um ferimento em uma vítima de hemorragia externa grave. Então, quando a gente falou lá atrás da essência da pH, a gente fala de princípio e preferência, a gente aqui usa essas técnicas, as preferências de acordo com a lesão que a vítima apresenta. O princípio dessa vítima que sangra é o controle da hemorragia. A preferência é a técnica que nós vamos utilizar, somando os esforços com o meu conhecimento, com o equipamento que eu posso ter, com o aprendizado, com o entendimento do material que eu tenho e, obviamente, com a técnica e a acurácia que eu possa ter com esse equipamento para controlar a hemorragia. Definição de choque hemorrágico, então. Se essa vítima não tem controle de hemorragias eficaz, ela pode vir a ter um choque hemorrágico, entrar em um choque hemorrágico, né? Então, se eu não reconheço a hemorragia externa grave, se eu não faço um tratamento eficaz para que eu consiga controlar essa hemorragia, essa vítima, numa sequência, pode entrar num choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. E a definição de choque hemorrágico é, segundo o PHTLS nona edição, nesse caso a gente está trazendo essa definição. É o estado de mudança da função celular de metabolismo aeróbio para o metabolismo anaeróbio secundário à hipoperfusão tecidual ou celular. Isso, nesse caso, das hemorragias, causado por hemorragia. A gente sabe que o choque pode ser causado por outros eventos traumáticos, e então não vamos entrar nesse caso, nesse assunto, mas existem outros tipos de choque. Hoje nós vamos tratar de choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. As 5 hemorragias que podem levar a um choque hemorrágico, são as hemorragias externas, as hemorragias intratorácicas, onde existe uma quantidade de sangue que pode ser alojada naquela cavidade pela perda de sangue e, obviamente, é uma hemorragia interna. Hemorragia intraabdominal, onde é o local que sangra mais também, muito no corpo da vítima, que também leva a vítima para uma hemorragia interna grave. As lesões pélvicas, que sangram bastante também na cavidade pélvica, que pode, inclusive, sangue acumular também para a cavidade infraabdominal. E os ossos longos. As fraturas de ossos longos também têm potencial de sangramento grande, que podem levar também a vítima a um choque hipovolêmico de tipo hemorrágico, e também grave. Então, ficar atento a essas 5 hemorragias que podem causar o choque hipovolêmico de tipo hemorrágico para as nossas vítimas de trauma na PH. Ficar atento que elas são potencialmente graves e são fatais. As bibliografias que nós trazemos para vocês para controle de hemorragias, elas têm embasamento nos cursos que nós apresentamos para vocês no Instituto Brasileiro de APH, no suporte ao trauma na APH, no curso de controle de hemorragia na APH. Vocês podem observar na plataforma quando vocês quiserem. Mas aqui a gente traz para vocês também da mesma forma. São o Hartford Consensus, que é uma bibliografia que fala de hemorragias externas graves causadas por evento de ameaças ativas, ou atiradores ativos ou acidentes em massa, né, que pessoas do público em geral têm que atender e saber tratar as pessoas para esse tipo de evento traumático com hemorragias externas. O PHTLS civil e militar também traz para a gente as abordagens para os profissionais nesse caso, técnico de emergências médicas, paramédicos, técnico de emergências médicas avançados, porque ele é voltado para o público de técnico de emergências médicas nos Estados Unidos, mas a gente tem ele como, inclusive, uma referência bibliográfica no Brasil para a população que faz a APH, os bombeiros militares, o pessoal do SAMU também, eles usam o PHTLS como alguma referência para até fazer os seus protocolos, né, os procedimentos operacionais para dar os seus POPs. Então, temos o Deploy Medicine, que é uma plataforma digital de ensino, que ela é atualizada constantemente, também fala muito, mas nesse caso fala de controle de hemorragias também, no caso de eventos de combate, né, de tratamento de combate em guerras, em conflitos armados, e o TLS civil e o TLS militar. O TLS civil também tem a mesma abordagem do PHTLS, com um mnemônico diferente, como eu falei antes. O PHTLS ele traz uma abordagem XABCDE para o mnemônico de atendimento inicial trauma, o ITLS traz a abordagem CABC para a abordagem inicial trauma, mas eles têm as duas versões. O PHTLS tem a versão militar e o ITLS também tem a versão militar, que também faz a abordagem para controle de hemorragias, inclusive usando as mesmas técnicas, os mesmos materiais e indicando, inclusive, as técnicas
para cada evento traumático de lesões hemorrágicas para a utilização dos equipamentos que a gente vai mostrar mais lá na frente. A gente escolheu dessas quatro bibliografias um algoritmo, Stop the Bleed, pelo simples fato de ele ser direcionado para o público em geral, desde o público leigo ao profissional de APH, ao profissional médico. Eles tendem a entender que quanto mais pessoas souberem atender em eventos de hemorragias graves externas, em atiradores ativos, ameaças ativas ou acidentes de múltiplas vítimas, né, acidentes em massa, né, essas pessoas conseguem fazer um atendimento inicial com controle de hemorragias básico utilizando esse algoritmo, fazendo com que dê tempo que o profissional especializado, o profissional que vai chegar, que foi solicitado para esse tipo de evento, chegue e as pessoas do público geral consigam fazer a manutenção da vida dessas pessoas que foram lesionadas, que estão traumatizadas, que receberam essa lesão ameaçadora da vida, uma hemorragia externa grave. Então aqui nesse algoritmo ele diz rapidamente assim, ó, verificar a segurança da cena. Ele não quer que o pessoal do público em geral se arremeta, se envolva no local de acidente, que seja inseguro para ela, que não corra risco. Se for seguro, ele pede para procurar hemorragias que ameacem a vida. Então eles vão entender que as pessoas veem sangramentos graves, com grande volume de sangue no chão, roupas encharcadas de sangue, isso a gente vai falar mais na frente, né? Pessoas que apresentam hemorragias externas com os guichos de sangue, podem ser hemorragias arteriais, eles tratem as pessoas e perguntam assim, você tem um kit de primeiros socorros para o trauma? Se sim, onde está um sangramento? E aí ele leva. Se for no braço ou na perna e tiver um kit, torniquete disponível, se tiver um torniquete disponível, aplique o torniquete, se sim, e aplique acima do local do sangramento e aperte até o sangramento parar. Ponto. Aí ele pergunta também, se tem um torniquete disponível e não, ele vai para a caixinha mais arroseada à direita, dizendo, introduza no ferimento gase hemostática, gase comum, qualquer gase ou pano limpo, mais pressão direta constante. Ou seja, se eu não tenho torniquete, eu faço outra técnica de controle de hemorragias e aplico pressão constante. E esse também funciona para quando ele pergunta onde está o sangramento e não é em braço e em perna, mas é pescoço, ombro, virilha e regiões juncionais que não caiba a aplicação de torniquete. Ou seja, nas regiões no centro do corpo, nas articulações, que são regiões juncionais, que pode fazer também a mesma técnica de introduzir no ferimento gase hemostática, gase limpa, gase comum ou pano limpo, pressão constante até a chegada da equipe especializada. Mas se ele pergunta lá em cima, você tem um kit de primeiros socorros para o trauma e diz não, então ele diz assim, ó, use qualquer pano limpo, aplicando pressão direta sobre a ferida. E essa pressão deve ser constante até a chegada da equipe especializada que vai aparecer na cena para que você possa entregar essa vítima aí com sobrevida, com volume de sangue circulante, porque você controla essa hemorragia. Então, esse é um algoritmo que serve para todos no evento de hemorragias externas graves. Então, a gente escolheu esse algoritmo porque ele aborda desde os profissionais até as pessoas leigas. Existem outros que vocês podem pesquisar nos seus estudos também. Parte 4 de 6. São as técnicas básicas de controle de hemorragias. Então aqui a gente vai abordar as técnicas básicas como pressão direta. A pressão direta eu posso fazer pressão direta com a mão, diretamente sobre o ferimento. Os profissionais esperado que tenham pelo menos luva para que faça essa pressão direta com a mão enluvada, né? E aí quando eu falo profissional, porque quando eu digo para vocês que estão assistindo essa palestra, um leigo pode fazer isso. Ele pode querer fazer uma pressão direta com as mãos sem luva, até porque pode ser que ela não tenha, mas numa vítima que ele conheça ou que seja uma pessoa da família, e aí ninguém aqui está dizendo que você não pode fazer. Então você pode fazer sim uma pressão direta, você pode atender uma vítima, mas os profissionais que estão assistindo essa palestra têm a obrigação de ter no mínimo EPI para que possa fazer esse controle de hemorragias pelo menos com a mão enluvada, mas pode também fazer com a mão, com um pano, uma gaze limpa, uma toalha, pode ser uma camisa, uma atadura de crepom, gases, compressas de gase que podem ser colocadas em cima desse ferimento e a pressão direta também pode ser utilizada. A gente também pode utilizar o procedimento de preenchimento de feridas para feridas profundas, que você saiba que eu for colocar a gase sobre esse ferimento, o sangramento permanece fluindo na parte mais profunda do ferimento, então o preenchimento de feridas é adequado, você pode utilizar alguns equipamentos para esse preenchimento. A imagem superior, que está com um chequezinho verde, vocês podem ver que é a técnica mais adequada, que é introduzir com a mão ou com os dedos um pano limpo, uma gase hemostática, uma atadura de crepom, para que você consiga contemplar a profundidade desse ferimento e abordar o vaso sanguíneo que sangra nessa profundidade, para que ele não mande sangue para a superfície e essa superfície seja encharcada e perca o poder de coagulação, que seria, nesse caso da segunda imagem,
que é uma cruzinha dizendo que é não indicada hoje em dia a técnica de aplicação de um curativo na superfície e não abordando a parte mais profunda do ferimento. O preenchimento de feridas, ele pode ser feito inclusive com esses equipamentos. Pode ser feito com gases, com agente hemostático. Aqui a gente apresenta dois tipos, que são a gase Combat Gauze e o Celox Rapid, lembrando que não temos nenhum tipo de conflito de interesse com marcas que vamos apresentar nessa palestra, para que vocês saibam também que essa palestra ela é totalmente livre de qualquer conflito de interesses, né? E a gente vai apresentar as marcas porque elas estão aí, estão nos materiais que são utilizados e são padrão ouro hoje no atendimento pré-hospitalar para controle de hemorragias. O Combat Gauze, ele tem um agente hemostático que é o Kaolin e o Celox Rapid é o agente hemostático Quitosana. Aqui acima nós mostramos uma gama de pacotes aqui de outras marcas variadas, né, que são o Combat Gauze, que eles têm como seu agente hemostático o Kaolin, tá bom? É o Quick Clot EMS, o Combat Gauze, que são preparados com Kaolin, que é um mineral inerte que faz contato com o sangue e ele trabalha com a coagulação sanguínea, ou seja, ele trabalha em cima da coagulação sanguínea, ele incentiva, ele aumenta a produção de fibrina, né? Ele incentiva a produção fisiológica de fibrina para que essa vítima tenha um controle de hemorragias mais eficaz. E a parte de baixo, o Celox Rapid, o Celox Gauze ou o Clot são feitos com o Quitosana. E aí o agente hemostático impregnado nessas gases é o Quitosana. E o Quitosana ele age em contato com o sangue, fazendo uma massa, um gel, para aumentar o volume dentro desse ferimento em contato com o sangue, e esse gel ele aumenta o volume e faz uma pressão mecânica sobre os vasos sanguíneos que sangram e controla a hemorragia também. Ele pode ser apresentado também em forma de grânulos, que tem o Celox A, que é com aplicador para ferimentos profundos e que não caiba a nossa mão, que a gente não consiga introduzir as gases ou o pano para fazer agente hemostático com preenchimento de ferida com as mãos. Então nós podemos introduzir esse aplicador na profundidade do ferimento, como se fosse uma seringa, empurrar o êmbolo até sair o grânulo e subindo com ele até o final. Ou ele é apresentado também em pacotes com os grânulos também, como o Celox. Então ele também com agente hemostático Quitosana, como nós já falamos antes. E a gente lembrando então que já depois de ter feito a pressão direta ou o preenchimento de feridas com aqueles agentes hemostáticos que nós falamos, ou até mesmo com pano limpo, gás, atadura de crepom, gases tradicionais, a gente pode também e deve, inclusive, fazer o curativo compressivo para finalizar esse curativo. Tá? A gente finalizar esse atendimento. O curativo compressivo, e aí é outra técnica base de controle de hemorragias, porque independente de você ter conseguido fazer a pressão direta, você pode fazer um curativo compressivo inicialmente. Se você não tem um ferimento profundo o suficiente para fazer um preenchimento de ferida, você também pode fazer um curativo compressivo inicialmente. Se você já tem material, se já tem a técnica e você reconhecer essa lesão, você pode já utilizar essa técnica sem precisar fazer as anteriores. Mas uma sequência lógica, você faria o quê? Uma pressão direta, colocaria um pano ou um tecido no ferimento, se fosse um ferimento profundo, faria um preenchimento de feridas e terminaria com o curativo compressivo. E para fazer o curativo compressivo, nós temos aqui alguns materiais, que seriam a bandagem elástica do tipo israelense, a bandagem HH, há uma bandagem também da NARC, é um curativo de trauma, que é também para curativos compressivos, que é uma base elástica feita com finalização de velcro, que você não precisa utilizar nenhum tipo de fita aderente para fixar. As nossas tradicionais ataduras de crepom, as ataduras elásticas tipo aderente também, que são as coloridas à direita ali. Pode utilizar uma toalha para fazer um curativo compressivo. Eu não tenho nenhum tipo desse equipamento, Marcelo Herculano. Eu não tenho, são caros, não consegui adquirir, mas eu quero fazer um curativo compressivo. Eu posso pegar um pano grande, uma toalha, uma camisa e amarrar em volta dessa pressão direta que você fez, esse preenchimento de ferida que você fez, com outro método também, que seria um pano, uma gaze, uma atadura de crepom, e amarrar com curativo compressivo para você liberar suas mãos para continuar o atendimento dessa vítima. Então existem várias formas de você fazer o curativo compressivo, desde o padrão ouro até do material mais simplório que você possa ter, desde que ele contemple a técnica e chegue no princípio que é fazer o controle da hemorragia, certo? E aqui tem um passo a passo, rapidamente, para você observar como posso fazer um curativo compressivo, que é primeiro expor a vítima, né, apresentar para eu poder ver essa lesão que sangra. Então eu vou ter que expor essa vítima abrindo suas roupas, verificando, aplicando no slide abaixo do primeiro à esquerda, o segundo abaixo à esquerda. A gente enfaixa, nesse caso eu estou usando a atadura elástica do tipo israelense, mas pode ser uma atadura de crepom, um pano limpo. Envolver compressão, fazendo um ponto de pressão no local desse ferimento. Esse ponto de pressão é importante porque é ele que vai fazer uma pressão
heterogênea sobre o local do ferimento, para que eu não faça um garroteamento na perna dessa vítima ou no membro superior ou no local onde você esteja fazendo o curativo, mas que eu faça a pressão heterogênea sobre o ferimento e nessa pressão eu consigo fazer a pressão mecânica para comprimir esses vasos sangrantes. No terceiro slide à direita superior, já estou terminando de enfaixar e no último slide já está o curativo pronto e eu tenho minhas mãos livres para fazer o atendimento. Lembrando que essas imagens são feitas de forma didática, foram imagens feitas para o curso e que vocês notem que eu estou sem luvas ali fazendo essa imagem, fazendo essa demonstração, mas é para didaticamente vocês terem uma visualização melhor do procedimento com as mãos ali. E agora estamos na parte 5 de 6 partes, que é o torniquete no APH. E para você que vai falar de torniquete, né, tem que saber pelo menos quais são as partes de um torniquete. Primeiro a gente vai utilizar como referência o torniquete CAT, tá, pessoal? Mas existem outros modelos, inclusive você vai ver nessa apresentação. Mas o CAT, por exemplo, que é um torniquete bem disseminado, bem reconhecido, inclusive fizeram vários modelos, né, de torniquetes aí paralelos no mercado para que as pessoas pudessem adquirir com um valor mais barato, mas infelizmente eles não são tão eficazes como os originais, então lembrem disso. Quando forem adquirir equipamentos, adquiram equipamentos originais para que você tenha certeza que ele vai funcionar no momento que for necessário. Então o torniquete ele tem vocês podem ver aqui, no número 1, a fivela de roteamento único, que é uma fivelinha onde você passa a ponta da fita, que é a banda de autofixante, que é o número 7. Número 2 é o molinete, né, a barra do molinete que você gira para apertar, e você vai ver isso quando a gente mostrar a parte de aplicação do torniquete. O número 3 é o clipe do molinete, onde eu fixo o molinete depois de fazer completa torção sobre o membro, a circunferência do membro, né? O número 4 é a fita do molinete, que é a fita do molinete, que é o time, tá? O time é onde você anota o horário que foi aplicado o torniquete. Isso é muito importante para quando essa vítima chega no local de tratamento definitivo, as pessoas que recebem têm que saber quanto tempo esse torniquete foi aplicado e há quanto tempo esse sangue está ali aprisionado no membro ferido. Se for uma amputação traumática, a relação de tempo de aplicação é outra, mas em geral, quando existe uma lesão grave, você tem que ter uma anotação para que os profissionais médicos saibam quanto tempo tem de aplicação de torniquete. Número 5 é a placa de estabilização, que é uma placa que fica abaixo do molinete, e essa placa ela fica diretamente de encontro à pele da vítima ou ao tecido que está sobre a pele da vítima, porque esse torniquete pode ser aplicado sobre a roupa ou não, a depender da vestimenta que a vítima está, e obviamente do momento desse atendimento. Então a gente não vai entrar nesse contexto, mas o torniquete pode ser aplicado sobre as roupas ou não, e a gente também vai entrar nesse contexto um pouco mais à frente, explicando quando e sim aplicar esse torniquete sobre a roupa. O número 6 é a faixa interna livre do molinete, que é exatamente a faixa que faz com que o torniquete aperte sobre o membro. É que quando você gira o molinete, o torniquete ele tem essa faixa interna livre que aperta o torniquete internamente, é uma faixa livre que fica em toda a banda para que você possa apertar, e ele que vai fazer o aperto final quando girar o molinete. E o número 7 é a banda autofixante, para que você feche esse torniquete, a faixa em volta do membro, ela se fixa aderentemente, nesse caso do CAT, é com velcro, né, uma faixa com velcro que fixa entre ele mesmo, e que você termine a aplicação fechando o time. Então, essas são as partes do torniquete para que você saiba que equipamento você possa trabalhar. Aqui a gente vai falar dos torniquetes que existem também, que são os torniquetes de extremidade, torniquetes juncionais. Lembrando que a gente tem 3 tipos de torniquetes. Temos os torniquetes não pneumáticos, que são esse modelo que a gente está falando aqui, que é o CAT, entre outros que nós vamos mostrar para vocês. Mas também existem os torniquetes pneumáticos, que são utilizados dentro de locais intra-hospitalares, porque eles não suportam muito as intempéries de calor, frio, terra, lama, entre outros, tá? Então os torniquetes pneumáticos eles são menos resistentes. E o torniquete juncional, então a gente está falando aqui dos torniquetes de extremidades juncionais. Vou mostrar para vocês que existem 2 modelos, tá? O torniquete à esquerda é o torniquete de extremidade, são aplicados em membros superiores e inferiores, desde que seja entre o ferimento e o coração, tá? E o mais alto e apertado possível. E o torniquete juncional é o equipamento que foi feito idealizado para fazer compressão na artéria que irriga o local do ferimento, ou seja, eu tenho um ferimento juncional, o torniquete juncional, independente de onde ele for aplicado, ou superior ou inferior, e aí isso a gente vai depender também do torniquete que você tem e do ferimento, ele foi feito para aplicar em locais específicos, não tem a livre escolha de fazer uma aplicação mais alto, mais baixo, 3 a 5 centímetros, 5 a 7 polegadas, 2 a 3 polegadas, 5 a 7 centímetros, não tem isso. Ele tem que ser aplicado no local específico, que é ou na artéria femoral, comprimindo ali contra o osso do quadril, contra o osso da pelve, ou na artéria subclávia, comprimindo aqui contra o primeiro arco intercostal, porque eu tenho ferimentos, talvez, juncionais, que sejam altos, tão altos que eu não consiga aplicar um torniquete para controlar essa hemorragia, porque o torniquete não pode ser aplicado
sobre o ferimento, e sim acima do ferimento, o mais proximal possível e entre o coração e o ferimento. Ou seja, eu tenho que parar por compressão nessa artéria que irriga o ferimento para que não sangre o suficiente para que essa vítima tenha um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Aqui nós temos o modelo de torniquete de extremidade CAT, temos o SAM, temos o SOFT, são 3 tipos de torniquetes internacionais, que inclusive são conhecidos, os mais conhecidos. Existem outros modelos de torniquetes de molinete, existem torniquetes de catraca, existem os torniquetes pneumáticos, como eu falei antes, e existe o torniquete Desmondo, da TAPH, que é o TAPH Desmondo, que é um torniquete fabricado no Brasil. Então esses são os 4 tipos de torniquetes de extremidade que nós vamos apresentar aqui para vocês, que estão hoje no mercado. Existem outros, mas esses são os mais conhecidos. Os 3 primeiros são internacionais e o TAPH da Desmondo é um torniquete nacional, produzido no Brasil. Temos os exemplos de torniquetes juncionais, que são os 3 tipos que existem no mercado de torniquetes juncionais, que um deles é o CROC, um é o JET e o outro é o SAM Juncional Torniquete. Relembrando, não temos conflito de interesse com marca alguma. O CROC ele é idealizado para comprimir a artéria unilateral de uma lesão autossuficiente, uma lesão juncional. O JET é idealizado para comprimir artérias também de membros inferiores de um ferimento juncional que você não possa aplicar um torniquete de extremidades. E o SAM Juncional Torniquete é o único torniquete idealizado e produzido para comprimir e controlar hemorragias juncionais de membros superiores e de membros inferiores, como eu disse antes, ou comprimindo a artéria subclávia ou comprimindo a artéria femoral. No caso do JET e do SAM, eles são idealizados para comprimir bilateralmente, porque eles têm dispositivos bilaterais para comprimir essas artérias. E o CROC ele foi idealizado para comprimir unilateralmente. E aqui a gente vai falar das indicações para o uso do torniquete. E aí a gente lembra, né, da estratégia de atendimento, quando a gente falou lá na essência da PH, quando a gente falou da atendimento inicial trauma, que a gente tem que fazer a impressão geral da vítima, a nossa estratégia de atendimento de acordo com o que você observou, né, com o que você tem de equipamento, com o que você tem de preferência, qual é a nossa prioridade, qual é o princípio. E no atendimento inicial trauma, a impressão geral da vítima, mecanismo de lesão, o que faz com que você entenda que tem uma hemorragia externa grave. Aqui a gente pode observar que o torniquete é indicado para o quê? Para quando tem um sangramento que sai do ferimento de uma extremidade, membros superiores ou inferiores, em jatos ou em grande quantidade. Já é um indicativo de aplicação de um torniquete na extremidade. Pode também ser quando você encontra uma vítima que tem grande quantidade de sangue espalhado pelo chão, roupas encharcadas de sangue. Também, curativos ensopados e molhados com sangue, aquele curativo prévio que uma pessoa encontrou a vítima sangrando, ajudou, botou um pano, botou uma camisa ali, mas ele não funcionou porque ele não tinha acurácia, não tinha técnica de fazer uma pressão direta ou um ponto de pressão bem fixado ali para poder esse sangramento diminuir, e você encontra essa vítima com um curativo encharcado de sangue, é sinal que é uma hemorragia grave externa também. Amputações traumáticas, né, elas são mandatórias, o torniquete tem que ser aplicado em amputações traumáticas de membros superiores e inferiores, e hemorragia grave mais o paciente chocado. Você às vezes chega no local, não encontra essa vítima sangrando, mas reconhece o mecanismo do trauma, sabe que tem uma lesão externa com um sangramento que foi ativo, mas não vê o sangramento porque essa vítima já perdeu sangue o suficiente para estar em choque hipovolêmico de tipo hemorrágico, porém o sangue já não está saindo com o mesmo volume que sairia antes, ou estava saindo antes, ou se ela foi deslocada do primeiro local do acidente para um segundo local mais seguro, mais confortável, mais tranquilo, menos inseguro, né? E aí você não vai ver sangue, todos esses sinais não vão estar aqui, vão estar na primeira posição. Então você também, de acordo com o que você encontra pela nível de consciência da vítima, a vítima chocada, com sinais de choque hipovolêmico tipo hemorrágico, você também pode aplicar um torniquete se essa lesão for em extremidades. Quais são os cuidados para aplicar um torniquete, então? Já que eu determinei, porque eu observei a vítima, que eu tenho que aplicar esse torniquete. Informar o paciente que está consciente da dor e acredite, uma vítima que mesmo que não esteja te respondendo, ela pode receber informação de audição. Então você pode mesmo assim dizer, eu vou aplicar aqui em você um torniquete, vai doer, eu preciso fazer isso para te ajudar. Mesmo que talvez ela não esteja te respondendo efetivamente, mas você possa observar que ela esteja desorientada. Observe se não há algum objeto como chaves, celulares, carteiras no local da aplicação, ou seja, como eu disse antes, o torniquete pode ser aplicado sobre uma roupa. Porém, para eu aplicar sobre a roupa, eu tenho que ter uma necessidade específica para aplicar sobre a roupa, esteja no local que não dê tempo de avaliar a vítima, abrir a vestimenta, expor o ferimento, ou seja, no local de risco, que eu tenho que aplicar esse torniquete rapidamente para depois tentar me colocar no local mais seguro e verificar para aplicar esse torniquete sobre a roupa se existem coisas que vão implicar na boa aplicação, ou seja, na eficácia da aplicação desse torniquete, tá bom? Apertar o suficiente o torniquete, ou seja, eu já avisei que vai doer e já que eu avisei que eu vou doer, eu vou apertar o suficiente para controlar essa hemorragia. O torniquete de extremidades foi feito para parar o fluxo sanguíneo de extremidades. Para ele parar esse fluxo sanguíneo, eu tenho que comprimir efetivamente a artéria que irriga esse membro.
Para isso eu tenho que apertar esse torniquete bastante. E para eu ter certeza que eu consegui comprimir essa artéria que irriga esse membro que sangra o suficiente, eu tenho que verificar o pulso distal e verificar se o sangramento diminuiu. O sangramento diminuiu ou parou, eu consegui fazer com que o pulso distal se tornasse ausente, eu apliquei o torniquete com eficácia, apertei o suficiente para ocluir o fluxo de sangue dessa artéria que irriga aquele membro. E lembrar, se eu não aplicar esse torniquete apertado o suficiente, eu posso chegar num problema que seria o torniquete venoso. O torniquete venoso é uma terminologia utilizada para quando você descobre que o torniquete não foi apertado o suficiente e o sangue arterial continua fluindo para aquela extremidade, mas o sangue venoso não consegue retornar porque ele não tem pressão tanta quanto tem um sangramento ou um fluxo de sangue arterial para a extremidade. Então, eu tenho o aprisionamento do sangue venoso na extremidade, ao mesmo tempo que eu não paro o fluxo de sangue arterial para aquela extremidade, ou seja, eu estou aumentando o volume sanguíneo e isso pode causar uma síndrome compartimental. Essa síndrome compartimental é uma lesão grave que pode fazer necrose tecidual por compressão, né? Porque o sangue começa a extravasar dos vasos sanguíneos, vai para o intertício, do intertício vai para o músculo, do músculo ele aumentam mais um espaço, chama de terceiro espaço muscular, e faz com que o membro fique enrijecido, endurecido, não tem espaço para fazer circulação sanguínea e faz ali uma péssima perfusão tecidual e faz a necrose celular. Esse tipo de lesão, inclusive, é um tipo de lesão que leva a vítima a perder o membro em uma amputação cirúrgica por necrose tecidual. Então, o torniquete venoso tem que ser verificado para que ele não aconteça, e para não acontecer o torniquete venoso, eu tenho que apertar o suficientemente o torniquete para parar o sangue arterial para aquela extremidade. Autoaplicação de torniquete. Aqui as imagens elas falam por si só, mas eu vou falar para vocês o passo a passo rápido. A aplicação do torniquete para você se salvar, e o torniquete ele serve para salvar sua própria vida também, inclusive. Ele primeiro eu tenho que aplicar em mim mesmo, pode ser no membro superior ou membro inferior. Qual é a técnica inicial? Aplicar o torniquete na circunferência do membro ferido, o mais alto e apertado possível. Se for no membro superior, mais próximo da axila possível, ou acima sobre a artéria braquial. Fazer o aperto, o ajuste inicial, puxando, né, a banda de tração, né, que é aquela banda que nós vimos no número 7 da parte do torniquete, a banda, fazer com que ela grude seu velcro ali, e eu no terceiro slide eu verifico se ele está bem ajustado. Se esse torniquete tem folga ou não tem folga entre o membro e o torniquete. Se tiver folga, considere um ajuste adicional, porque ele precisa estar ajustado para que eu possa fazer o aperto do molinete, que é no quarto passo para que eu consiga conseguir parar o sangramento. Quando eu faço o aperto do molinete, eu movimento aquela faixa de banda livre, né, aquela faixa livre de tração que eu aperto quando eu giro o molinete, para que eu comprima circunferencialmente esse membro ferido e ele comprima essa artéria com o torniquete para poder parar o ferimento e, obviamente, ocluir o pulso distal. A ausência de pulso distal é importante, que é na quinta imagem, verificação de pulso distal e verificação se o sangramento parou. Nessa última imagem, no canto inferior direito, você vê que a gente termina a aplicação do torniquete, fecha o time, que significa tempo, e é o tempo de aplicação do torniquete no local onde você está atendendo a vítima, para que ela chegue no local de tratamento definitivo e os profissionais de atendimento médico saibam que horário que foi aplicado esse torniquete e o tempo que ela permanece com esse torniquete no membro ferido. Na aplicação do torniquete na vítima, eu observo aqui que também tem as mesmas peculiaridades. Eu vou colocar esse torniquete na circunferência do membro atingido, só que aí quem está aplicando sou eu, numa pessoa que precisa ser aplicada. Ou seja, eu tenho que levar em consideração todos os critérios que eu falei anteriormente. Informar que vai doer, verificar se não tem nenhum tipo de material no bolso, observar se a vítima ela pode atender os critérios, né, que seria um sangramento importante, que ela consiga entender que o torniquete é importante para ela e que eu faça essa aplicação eficazmente para evitar um torniquete venoso, apertar, ajustar o torniquete, rodar o molinete o máximo possível para concluir a artéria que irriga aquele membro, verificar o pulso distal e fechar o torniquete com a banda de autoaderente e fechar o time e anotar o tempo que foi aplicado, do horário que foi aplicado, para que quando chegar no hospital, essa vítima tenha um atendimento de um profissional médico ou profissional de atendimento de socorro que saiba quanto tempo tem de aplicação de torniquete para liberar esse torniquete gradativamente com as medicações necessárias, se forem o caso. Vamos falar de torniquetes improvisados aqui, e a gente tem que falar por que nessa palestra eu digo para vocês, essa
pergunta é recorrente. Muitas pessoas ainda têm essa tendência a perguntar sobre torniquetes improvisados e a gente tem que trazer para vocês a informação que ela é muito importante. Porque a partir do momento que existem materiais manufaturados, fabricados e idealizados para um tipo de atendimento de uma emergência traumática, ele tem que ser utilizado em detrimento da utilização de equipamentos, infelizmente, chamados os improvisados. Tá bom? Então aqui essa atenção é para a gente lembrar que, como o assunto ainda existe desde a época dos romanos e antigas guerras, também existem muitas dúvidas relacionadas ao uso de torniquetes improvisados. Isso acontece o tempo todo e eu trago essa informação aqui para a gente lembrar que essa dúvida não é nova, ela é antiga, de centenas de anos, de milhares de anos, quiçá. Só que a gente hoje evoluiu, a gente já tem equipamentos manufaturados, tá? Então eu posso dizer para você que é profissional ou para você que tenha boa vontade de atender e queira adquirir, de repente, um torniquete para ter no seu kit de primeiros socorros, mesmo que você não seja profissional, que é muito melhor ter um equipamento manufaturado para atender a sua expectativa, até mesmo para salvar a sua própria vida, do que você pensar que já que existe a possibilidade de fazer um improviso, eu posso improvisar. Olha só que interessante. Hoje em dia, com todas as informações mais atualizadas a respeito das técnicas e materiais manufaturados disponíveis para aquisição dos profissionais, é esperado que um profissional do socorro conheça e adquira o material de trabalho adequado para um atendimento eficaz. Ou seja, se você trabalha com APH, você trabalha com primeiro socorro, trabalha na área de saúde, você sabe que existe um equipamento específico para aquilo, você tem que ter, de preferência, aquele equipamento para atender seu público. Como eu disse antes, para salvar sua própria vida. Quem garante que um acidente não possa acontecer e, de repente, um torniquete que você tenha manufaturado no seu kit possa te ajudar, porque você pode fazer seu autoatendimento. E eu tenho referências, a gente aqui não traz só porque a gente informa, porque a gente não gosta, porque a gente não incentiva o uso do torniquete improvisado. A gente tem referência que pode dizer que os torniquetes não têm eficácia desejada, a hemorragia precisa ser controlada e eles não conseguem, mas a gente também tem que lembrar o seguinte: se um leigo que não teve nem o curso de primeiros socorros, mas ele já viu algum filme, já viu alguma informação em algum material escrito em algum lugar, e ele saiba por alto que dá para fazer um torniquete improvisado, e ele estiver num acidente, na cena de um acidente, e quiser atender alguém para ajudar, a gente não pode recriminar essa pessoa, porque ela não tem, primeiro, a profissão adquirida, não tem a técnica adquirida e não tem o material. Ela está fazendo algo para ajudar. Pô, nós temos que lembrar que o profissional é que é o esperado que ele faça aquilo que é o esperado de um profissional, que é ter o equipamento apropriado para o atendimento de necessidades. Ou seja, a preferência, a ferramenta, né? Aquele equipamento com treinamento dedicado para aquele ferimento que a gente precisa. Utilizar técnicas básicas, pressão direta e preenchimento e curativo compressivo são indicativos de que você pode substituir, de repente, a tentativa do pensamento de utilizar um torniquete improvisado para um ferimento que você considere grave, ao invés de utilizar um torniquete improvisado, utilizar a técnica sequencial, que seria o preenchimento de ferida, um controle de hemorragia com pressão direta, até mesmo um preenchimento de feridas. Então, as técnicas, elas existem, você pode utilizar. E, as referências mundiais falam isso. Uma delas é Stop the Bleed. Ela tem um vídeo na internet que passa de 5 minutos e numa parte desse vídeo ele diz: torniquetes comerciais são eficazes. Por quê? Ele está incentivando o uso de torniquete. E diz também que as pessoas tendem a produzir um torniquete ou utilizar um. E também reforça que os torniquetes comerciais são mais eficazes. Existem outros artigos, outros estudos, até em outras bibliografias que falam sobre também falta de eficácia, né? A deficiência que é aplicar, o risco também que pode acontecer ao aplicar um torniquete improvisado em uma vítima de uma hemorragia externa grave, ameaçadora da vida, que essas são as vítimas que, felizmente, falecem com as técnicas de improviso. O uso do torniquete em pediatria também é muito falado, e a gente pode trazer para vocês aqui rapidamente qual é a motivação de trazer esse slide aqui. O torniquete de pediatria, ele pode ser utilizado efetivamente em qualquer criança grande que caiba um torniquete, assim como no adulto. Então, aqui, eles têm um tamanho único, tá bom? Então, eles podem ser utilizados em crianças, adultos. Eles não podem ser utilizados em crianças pequenas, né? Porque pequenas ou bebês, esses torniquetes são muito grandes para ser aplicados, então as técnicas de pressão direta, circunferencial, uma técnica de preenchimento de feridas ou até um curativo compressivo funciona muito bem em crianças pequenas e lactentes, tá bom? Não precisa aplicar o torniquete, até porque o torniquete, de novo, repetindo, é muito grande para crianças muito pequenas e lactentes. Ferimentos grandes e profundos podem ser utilizados para preenchimento de ferida ou curativo compressivo ou pressão direta, como a gente falou das técnicas básicas de controle de hemorragias anteriores, para crianças pode ser utilizado e para os bebês e lactentes também. E o torniquete RMT é um dos torniquetes que, inclusive, nós falamos torniquete, né, que tem as torniquetes de molinete, o torniquete de catraca é um dos torniquetes de catraca
que o fabricante afirma que existem os modelos geriátricos e pediátricos. Quando a gente fala pediátrico, ele não está dizendo lactente nem neonato, tá bom? Ele fala pediátrico, que é para utilizar em crianças, provavelmente, porque ele deve ter um tamanho um pouco menor para ser utilizado, mas não quer dizer que seja para utilizar em bebezinho, em neonatos, tá bom? Que as técnicas básicas de controle de hemorragias vão contemplar esse atendimento com eficácia. E a gente chega na parte 6 do 6, que são controle de hemorragias internas. Tá bom? Os controles de hemorragias internas são importantes porque são hemorragias graves que a gente não consegue ver o sangue no local do acidente e determinam que você tenha muita expertise, muito treinamento para reconhecer o que vai trazer de informação para você para tratar essa vítima no ambiente pré-hospitalar. E a gente tem que lembrar de fazer o que então para suspeitar uma hemorragia interna grave? Primeiro, verificar o mecanismo do trauma. Essa lesão é uma traumática contusa, uma lesão contusa que a vítima apresenta sinais de choque ou sinais de perda de sangue, pode apresentar sudorese, sede intensa, palidez, taquicardia, hipotensão. Ela pode apresentar sinais característicos até os físicos, um hematoma grave que você pode observar em abdômen, em quadril ou na parte do tórax. São hematomas que sugerem que tem sangramento na parte interna daquele tecido. O exame primário vai levar você a entender isso, e um exame primário bem feito vai traduzir para você que existe uma lesão, se você observou bem o mesmo mecanismo do trauma e reconheceu a biomecânica dessa lesão aí. E o exame secundário, se houver a possibilidade de uma vítima hemodinamicamente estável, para ser feito o exame secundário e a transferência e o atendimento para um local de tratamento definitivo. Tipo de hemorragias internas, então, que pode acontecer no pré-hospitalar são as hemorragias graves de tórax, abdômen, pelve e ossos longos. Essas são as hemorragias que trazem para a gente a necessidade de preocupação porque o sangue se acumula em alguma dessas cavidades. Os ossos longos sangram bastante, assim como o fêmur, por exemplo, sangra bastante. As fraturas bilaterais de fêmur são graves, fraturas de quadril, de pelve são graves, porque sangram muito e acomodam muito sangue naquela cavidade, podendo até passar para o abdômen, para a região infraabdominal e reto peritônio. Então são sangramentos importantes que a gente tem que ficar atento para reconhecer as hemorragias internas graves. E para algum tipo desse atendimento, a gente pode utilizar, por exemplo, a cinta pélvica, quando você tem uma suspeita de uma lesão pélvica, que pode acontecer num trauma, contuso, um trauma de desaceleração grave, você pode ter uma suspeita de instabilidade pélvica, e as cintas pélvicas, elas são uma ferramenta importante para que a gente consiga controlar essa hemorragia até a chegada no tratamento definitivo. E são situações de transporte rápido, low and go. Low and go é uma terminologia utilizada para o transporte rápido de vítimas graves. E aí nós temos aqui o TIPOD, que é uma cinta pélvica ela é feita com tração circunferencial, com tirantes de nylon, que você pode aproximar bilateralmente os dois lados dessa cinta para ajustar uma fratura de livro aberto, uma fratura de anel pélvico, uma lesão de anel pélvico com estabilidade pélvica, e uma SAM Pelvic Sling também, que é outra cinta pélvica que é utilizada em forma de tração bilateral, mas que pode ser aplicada os duas, isso pode ser aplicadas por pessoas, uma única atendente, inclusive, que você pode tracionar essa pelve para ajustar e diminuir o desequilíbrio, a instabilidade daquela pelve fraturada e, obviamente, diminuir a fonte de sangramento, o espaço para acumular o sangramento naquela cavidade. Uma cinta pélvica deve ser aplicada para casos suspeitos de fratura pélvica. Olha, suspeitas de fratura pélvica podem ser o quê? Fiquem atentos para isso, para que a gente não pense que sempre tem que manipular a vítima num atendimento para verificar se tem uma lesão pélvica. Olha que interessante. Uma desaceleração grave ou lesão por explosão com uma ou mais das seguintes indicações. A vítima pode apresentar dor pélvica, pode ter uma amputação importante de membro inferior ou quase amputação, e você pode sugerir que pode aplicar a cinta pélvica preventivamente. Achados no exame físico sugestivo de fratura pélvica. Olha que interessante. Se você tem uma amputação, uma dor pélvica anterior, eu nem preciso chegar no exame físico para fazer verificação clínica, um exame físico de verificação de estabilidade pélvica. Porque se eu tenho um indicativo anterior, que seria a dor pélvica ou amputação, eu posso já aplicar a cinta pélvica preventivamente se ela for uma vítima de desaceleração grave ou trauma por explosão. Interessante, para que a gente não fique manipulando uma vítima que pode estar sangrando o suficiente e sofrendo de dor, Inconsciência de uma vítima também de desaceleração grave ou trauma por explosão, ou a vítima que está chocada também, que é uma vítima de desaceleração grave ou trauma por explosão. Então são indicativos para a aplicação de uma cinta pélvica preventiva na cena. Obviamente, você é chegado na cena e fazendo a avaliação do mecanismo do trauma para poder reconhecer esse tipo de evento. As cintas pélvicas devem ser aplicadas na região trocantérica. Muitas vezes essa imagem é muito boa, que ela explica claramente para você que não é para ser aplicada tão alto como se fosse um cinto e nem tão baixa como se fosse um ajustador de coxa. Ela tem que ficar na altura do quadril e a gente pode falar que
fica na direção de uma linha imaginária sobre a sínfise púbica, para que eu possa ajustar o anel pélvico equilibradamente, para que eu não aperte muito o anel pélvico inferior muito para dentro e abrir muito o superior, ou acima, né, na crista ilíaca, apertar muito na crista ilíaca e abrir muito o anel pélvico na parte inferior. Então, a gente consegue fazer com que esse ajuste do anel pélvico com a lesão, com a estabilidade, seja ajustada na localização perfeita da aplicação da cinta pélvica na região trocantérica. E relembrar que todas as vezes que você aplicar uma cinta pélvica, eu tenho que, se possível, aplicar simultaneamente, ajustar os membros inferiores para que não haja rotação na altura da articulação coxofemoral, para que eu não faça uma folga ou uma movimentação que não precise para aquela lesão, já que existe, né, que possa existir. Se eu puder ter duas pessoas, uma ajustando a parte inferior, fixando os pés e a outra aplicando a cinta pélvica, ótimo. Se não, se possível, fazer a aplicação da cinta pélvica e rapidamente fazer também a estabilização e alinhamento dos membros inferiores, tá bom? É só para deixar os pés fixados para que não haja a queda dos pés e principalmente a rotação coxofemoral para que esse membro que já está provavelmente lesionado, que seria a pelve, ter uma pressão mais exacerbada, né? Mais acumulada, uma pressão que não seria necessária. Princípio de estabilização de fraturas também, quando a gente fala de fraturas de pelve, a gente pode falar de fraturas de ossos longos também, que são situações de low and go, ou seja, situações graves de hemorragias que possam levar essa vítima a um choque hipovolêmico de tipo hemorrágico. Quais são os princípios, então, para a estabilização? Evite movimentos excessivos, né? A gente não é para fazer qualquer movimento, porque se tem uma fratura, eu quero evitar com que esse osso lesione o músculo, o tecido, outros vasos sanguíneos e até nervos. Faça exposição da fratura, ou seja, se essa vítima tem um uniforme, tem uma roupa, está vestida, eu tenho que cortar essa roupa antes para observar se essa fratura é aberta ou fechada. Priorize o controle de hemorragia. Se eu tenho uma fratura que tem uma lesão hemorrágica associada, eu primeiro controlo essa hemorragia e depois estabilizo a fratura. Eu priorizo sempre o controle de hemorragias, porque qualquer perda de sangue excessiva vai levar essa vítima ao choque. Então eu priorizo o controle de hemorragias e depois faço a estabilização da fratura. Temos que lembrar que toda vez que a gente estabiliza uma fratura, tem que fazer estabilização dessa fratura priorizando imobilizar uma articulação distal e uma articulação proximal, uma abaixo e uma acima dessa fratura, para que eu evite movimentos articulares distais e proximais, para que esse músculo, esses nervos que estão na parte do espaço onde tem essa fratura não façam atrito contra esse osso fraturado, que ele se torna uma lâmina, né? Então, se eu evito o movimento articular distal e proximal, eu evito também que tenha uma lesão adicional para essa vítima. Imobilizar a fratura conforme encontrado, então isso aí é um fato, né? Você encontrou a vítima com a fratura, você vai estabilizar essa fratura, de preferência com talas, com calhas, com splints, né? Utilize as talas de imobilização, e elas podem ser vários tipos de talas, a gente vai mostrar para vocês alguns modelos aqui, que talas elas podem ser de vários formatos, obviamente, se estiver disponível. Se não estiver disponível, a gente vai utilizar a forma melhor de estabilizar uma fratura, que é usar o princípio. Estabilizar a fratura utilizando o princípio. Qual o princípio? Imobilizar articulações superiores ou proximais e distais. Evitar que as lesões aconteçam e diminuir o movimento excessivo. Enfaixamento tem que estar de distal para proximal. Se você for imobilizar uma fratura para controlar a hemorragia, já que você não tem outra coisa mais grave para tratar, porque a fratura não é uma prioridade, estou falando de ossos longos, mas de uma forma ou de outra, se você tem uma hemorragia externa grave, eu não vou dar prioridade a essa fratura antes de controlar a hemorragia. Já estou controlando a hemorragia de uma fratura, porque uma fratura sangra. E eu vou enfaixar com atadura, por exemplo, como tradicionalmente foi ensinado algum dia, eu vou começar da extremidade para o centro. Eu não começo do centro para a extremidade. Sempre da extremidade para o centro, deixando as pontas dos dedos liberadas para que você possa observar, após a aplicação dessas talas, dessas calhas e dessa fixação com atadura ou com qualquer outro tipo de pressão, verificar se sua estabilização de fratura ela está eficaz e não tem baixa de perfusão. Verificando também, antes de estabilizar uma fratura, verificar se a vítima tem pulso e tem uma perfusão de extremidades boa, uma perfusão de um enchimento capilar eficaz, porque após essa aplicação pode ser que você perca essa perfusão ou a sensibilidade. Não é para fazer teste de motricidade, porque se já tem uma fratura ali, eu quero evitar o movimento excessivo, lembre disso. Não reintroduz o osso de fraturas expostas. Se você tem uma fratura exposta, o osso exposto ele se mantém exposto. O que se pode fazer é proteger esse osso com tecido úmido, de preferência uma gaze umedecida com solução fisiológica, para proteger quem está fazendo o curativo e proteger também esse osso de uma contaminação externa, que pode levar a uma contaminação para a corrente sanguínea dessa vítima. E quando você for fazer a estabilização dessa fratura, evitar colocar as talas sobre, obviamente, o osso que está exposto. Esses são os recursos materiais que nós podemos utilizar para controle de hemorragia
hemorragias em caso de estabilização de fraturas de ossos longos, que pode ser talas de papelão, talas aramadas, talas moldáveis desse modelo da Sunsplint. Pode ser utilizado para fixação ataduras de crepom. Essas ataduras autoaderentes, elásticas, são excelentes, essas coloridas podem ser utilizadas para fixação. E o material que a gente chama de VQ também é um equipamento hoje idealizado, inclusive, para o nosso colega bombeiro de Roraima, suboficial Eudes Valério, subtenente, né? Eudes Valério, que idealizou o Valério Kit de Imobilização Ortopédica, VQ. E ele é feito com velcro de 4 tamanhos, tá? Ele é muito bom para ser disponibilizado hoje para utilizar. Ele é autoclavável, ele é lavável, ele é reutilizável, não precisa ser jogado fora após o atendimento, tá bom? Então é um material que você pode utilizar. Nós podemos utilizar esses kits e outros materiais para estabilizar membros superiores e inferiores. Aqui tem as imagens, né, que a gente fez a imobilização de membros superiores e inferiores. Usam a calha, nesse caso, estão usando uma calha de papelão para estabilizar a articulação do punho e vai fazer a imobilização de punho ali até a altura do cotovelo e enfaixou da extremidade para o centro. Você pode ver na segunda imagem à direita, ele começa a enfaixar da extremidade para o centro até chegar no centro ali e deixando sempre os dedos à mostra. Sempre que for fazer a estabilização de membro superior e inferior, tentar estabilizar na posição anatômica das pessoas, né? Ou seja, você pense no mapa anatômico de uma pessoa, você consegue fazer com que a mão ela não possa estar super estendida, até estar semiflexionada, para que você faça. Geralmente algumas pessoas colocam um rolinho na mão para evitar exatamente isso, hiperflexão, ou fazer com que ela fique totalmente com a mão fechada para que você estabilize. Então, muitas pessoas, e nas pernas, a gente evita a queda plantar, que vocês vão observar aqui, ó, nos membros inferiores. O que a gente faz para evitar e com que a vítima seja estabilizada com uma forma anatômica também no membro inferior? Coloca umas talas moldáveis, ou o que for possível, para evitar a queda plantar. Nesse caso, a gente põe o pé na forma que você pisa no solo, ou seja, ele tem que ficar em relação de 90 graus com o seu tornozelo, tíbia, fíbula e membro inferior, que aí você consegue evitar a queda plantar. Com isso, evita o movimento articular de tornozelo, evitando o movimento de musculaturas acessórias que podem estar na área da fratura desse membro, que esse osso possa ficar roçando no movimento, até de dor da própria vítima, que seja involuntário com espasmo muscular. Então, são essas imobilizações. Aqui tem a apresentação da imobilização com atadura de crepom, e tem a apresentação e imobilização também com o VQ, como nós falamos antes, que é simples de aplicar, só enfaixar, fixar. As imobilizações podem ser feitas, idealmente elas têm que ter no mínimo 2 talas para imobilizar o membro superior e inferior, e nos membros inferiores elas idealmente devem ter 3 talas para ser estabilizada, para fazer um caixote em membros inferiores, e no mínimo 2. Mas, idealmente, o máximo de preferência de recurso que você tiver deve ser utilizado para imobilizar uma fratura, já que se você está estabilizando uma fratura, você está com a vítima estável na cena. Estabilizar uma fratura de extremidades na cena é sinal de que a vítima não está instável, senão ela seria vítima de transporte rápido, transporte emergencial para o local de transferência e tratamento rápido, tá bom? Aqui tem a imagem do VQ, que ele pode ser multifuncional, é muito legal que vocês podem reconhecer isso aí, ele está disponível aí em algumas lojas aí, mas a gente não tem também conflito de interesse, é porque a gente quer valorizar também a produção de um profissional nacional, que é o brasileiro, assim como nós falamos do TAPH, que é o Torniquete do Atendimento Pré-Hospitalar da Desmodo, que também é uma fabricação nacional. Aqui uma fabricação nacional que vai ajudar muito o provedor de atendimento pré-hospitalar para imobilizar uma fratura ou luxações, até estabilizações de pelve, a depender da necessidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Aqui nós encerramos com a nossa mensagem final. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Enorme abraço, até a próxima.